Boa noite a todos os irmãos que acompanham sempre o Evangelho nesse horário da nossa Casa Espírita Lara Nogueira. Hoje iremos ver então a continuação do capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, o item 11, esquecimento do passado. Então, meus irmãos, nos colocando numa posição confortável, vamos agradecer a Deus e a Jesus, nosso mestre, nosso irmão, nosso guia, esta oportunidade de estarmos novamente aqui reunidos para refletirmos sobre mais uma passagem do Evangelho, que com a graça de Deus nos foi trazido a nós através de Allan Kardec, essa obra tão magnífica que pode nos elucidar sempre nossas dúvidas, nos trazer mais conhecimento e principalmente trazer até nós o verdadeiro sentido do amor e da fraternidade e a caridade em sua plenitude. Então, tendo a certeza de estarmos sendo atendidos novamente pelo mundo espiritual, que nos acompanha a todos os momentos, mesmo naquele momento em que nós achamos que estamos sozinhos, nunca estamos. Aquele Espírito protetor que conosco está desde o momento do nosso reencarne, no nosso lado sempre permanece. Então, nessa certeza, agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus Cristo, nosso irmão, nosso mestre, nosso modelo, por essa oportunidade. Esquecimento do passado. É em vão que se objeta esquecimento como um obstáculo no sentido de que possa aproveitar a experiência das existências anteriores. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deveria ser útil. Com efeito, essa lembrança teria graves inconvenientes, poderia em certos casos humilhar-nos estranhamente ou exaltar o nosso orgulho, e por isso mesmo entravarmos o nosso livre-arbítrio. Em todos os casos, traria uma perturbação inevitável nas relações sociais. O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se acha em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes fez. Se reconhecesse nelas as que odiou, talvez seu ódio se revelasse em todos os casos, seria humilhado diante daqueles que houvesse ofendido. Deus nos deu para nosso adiantamento justamente o que nos é necessário e pode nos bastar, a voz da consciência e nossas tendências instintivas, e nos tira o que poderia nos prejudicar. Ao nascer, o homem traz o que adquiriu, nasce como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Ele é punido porque fez o mal e suas tendências más atuais são indício do que resta nele a corrigir. Sendo nisso que deve concentrar sua atenção, porque do que está completamente corrigido não lhe resta nenhum traço. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, que o adverte do que é bem ou mal e lhe dá força para resistir às más tentações. De resto, esse esquecimento não ocorre senão durante a vida corporal. Reentrando na vida espiritual, o espírito retoma as lembranças do passado. Isso não é, pois, senão uma interrupção momentânea, como o que ocorre na vida terrestre durante o sono. O que não impede de lembrar no dia seguinte o que se fez nas vésperas e nos dias precedentes. Não é apenas depois da morte que o espírito recobra as lembranças do passado. Pode-se dizer que não as perde jamais, porque a experiência prova que na encarnação, durante o sono do corpo, quando goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores. Ele sabe por que sofre, e que sofre justamente a lembrança não se apaga, senão durante a vida exterior de relação. Mas a falta de uma lembrança precisa, que poderia lhe ser penosa e prejudicar suas relações sociais, ela aure novas forças, nesses instantes de emancipação da alma que sabe aproveitá-los. Bem, meus irmãos, então nessa passagem muito clara do Evangelho, descreve o porquê que nós não temos lembranças totais das vidas passadas. E por que não é aconselhável tê-las e nem sair a procurar, como muitos querem saber e desejam ter conhecimento do que foram. Ele também nos diz que basta vermos o que ainda nós não estamos bem, nos atos que ainda cometemos falhos, que ali nós podemos identificar quais são os erros que nós devemos corrigir. E é isso só que importa. Nós corrigimos os erros, desfazer as coisas erradas que fizemos com os próximos, que provavelmente estão em nossa volta,
né? E isso é o que vai nos elevar, né, como seres humanos aqui na Terra e como espíritos na vida, que ela nunca se acabará. A importância, né, de saber de outras vidas, ela é irrelevante, né? E ele repete isso várias vezes no Evangelho, né? Porque isso poderia ser muito prejudicial, né? Uma pessoa que foi rei numa reencarnação, agora vindo numa situação, né, de serviçal, isso poderia ser considerado pela uma grande ofensa e não ajudaria. Ela poderia estar achando que estava sendo castigada, né? E ela mesma se sentir humilhada e com isso não cumprir com aquilo que determinou executar nesta nova encarnação. Quando viemos fazer as pazes com inimigos, que eles veem como nossos pais ou como nossos filhos, né, ou pessoas muito próximas, né, se essa lembrança não seria de nada útil, né, como é que nós acolheríamos no nosso colo, né, uma mãe estaria no seu ventre um inimigo do passado, se ela sabendo que isso estava acontecendo, como seria, né, meus irmãos? Então é importante o esquecimento do passado, é muito importante, para que nós podemos agir conforme o nosso livre-arbítrio, conforme a nossa consciência. Isso é o que nós devemos fazer, nos melhorarmos como pessoas, né, como irmãos, como filhos, como pais, né, como amigos, como colegas, como estudantes. Isso é o importante, o nosso melhoramento. Foi só o que Jesus veio nos ensinar, que devemos amar uns aos outros, perdoar nossos inimigos e que fora da caridade não há salvação. São princípios claros que nós devemos seguir. A nossa curiosidade, por vezes, ela em nada nos ajuda. Pelo contrário, meus irmãos, ela vem a nos atrapalhar. Então, novamente agradecendo a Deus, a Jesus, por essa oportunidade de poder ter visto esta passagem do Evangelho, relembrar o que a gente já sabe disso, relembrar o que nós devemos fazer. Vamos pedir a proteção divina por esta noite que ainda iremos enfrentar. E na hora da liberdade, né, da semi-liberdade do nosso espírito, que sejamos protegidos e amparados, que possamos ir em esferas maiores, continuar nosso estudo, nossa aprendizagem, enquanto o nosso corpo físico aqui fica a descansar, né? Lembrando que o espírito não necessita desse descanso. Então que seremos protegidos, que possamos escapar de nossos irmãozinhos que ainda não têm entendimento, que não deve que não sejamos prejudicados, se algum espírito que vier com má intenção, ele consiga ser afastado e não consiga executar aquilo que ele veio na hora do nosso sono. Vamos pedir também por todos os nossos irmãos, nossos amigos, nossos colegas que sofrem, que penam por doenças físicas, por doenças mentais, por algum apuro espiritual, que eles também recebam consolo e consigam ter um momento de paz, sossego e consigam ver uma luz, que a situação que passa seja transitória, eles tragam, além de dor, a devida aprendizagem que essa dor está trazendo. A todos nossos irmãos desamparados, que não têm onde morar, que vivem pelas ruas, que estão em casas de passagens, em presídios, que também sejam assistidos e consigam ser intuídos pelos bons espíritos e consigam achar uma solução para o seu caminho, né? Pensar no que fizeram, que afetaram as leis humanas, as leis dos homens, as leis de Deus, e sejam reparados, consigam, através dessas mensagens dos seus mentores, também recuperarem os seus erros. Vamos pedir por todas as águas do planeta, relembrando a importância dela em todo o nosso ambiente, a necessidade que temos para a nossa vida, e principalmente essas águas que estão conosco. Nós usamos todos os dias, que elas sejam magnetizadas e nelas colocadas todo o remédio necessário para a cura do nosso corpo físico e também do nosso espírito. Desejando uma boa noite a todos, dizemos a Deus que assim seja.